Bom dia, pessoal! Então, nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lúcia, professora de língua portuguesa neste ano, né, dos oitavos, e nós vamos aqui dar continuidade ao nosso roteiro de estudos que eu coloquei como Língua Portuguesa 3. Então, vocês já participaram e já assistiram a primeira parte, não é? Quando eu falei sobre o gênero textual, anotação. Explorei com vocês várias estratégias de estudo em que nós usamos a anotação, né? Falamos aí sobre por que anotar e tudo mais. Então, só para retomar um pouquinho, para logo em seguida dar continuidade a esse roteiro de estudos, eu vou retomar com vocês um pouquinho do que nós falamos na aula anterior. Então, nós falamos, como eu já disse, né, sobre o gênero textual anotação, e uma das técnicas de estudo, uma das melhores técnicas de estudo que nós temos, né, é fazer as anotações. Tudo aquilo que vira anotação é justamente resultado daquilo que o nosso cérebro processou como mais importante do que você ouviu, do que você, né, do que foi te apresentado na escola, né? E eu sei que nem todo mundo gosta de fazer anotações, né, do que o professor diz durante a aula, que aluno tem preguiça, tem aluno que acha que não é necessário, porque já consegue absorver tudo só escutando, né? Que já grava tudo, eu tô ouvindo, fica tudo na cabeça, já tá ótimo, né? Mas fazer anotações é uma técnica muito simples, que dá bons resultados, ótimos resultados no processo de aprendizagem e que deveria sim ser usada por todos, mesmo por essas pessoas que acreditam realmente que conseguem guardar tudo da aula, ou pelo menos o que é mais importante, só ouvindo. Então, essas pessoas também deveriam ter esse hábito, que, aliás, é um hábito nosso do dia a dia, né? Quando vai fazer uma lista de compras, você anota aquilo que está faltando, que você precisa trazer do mercado, da feira, né? Se não for por escrito, falando. Quando você vai contar para alguém, como nós falamos na outra aula, né? Quando você vai contar para alguém como foi uma festa, que essa pessoa não pôde ir, então você vai contar como foi a festa, o que teve de mais importante, de legal, que foi que chamou a atenção, né? Então você está utilizando anotações que você fez mentalmente, para você passar para a pessoa. E você guardou, anotou na sua cabeça aquilo que te chamou mais atenção, aquilo que é mais importante. Então, nós já fazemos isso, nós já usamos esse gênero textual em tudo na nossa vida no dia a dia. Agora, por que é importante? Porque é necessário nós usarmos isso? Porque é impossível, é inviável nós guardarmos tudo na nossa cabeça, ou mesmo se for para escrever, né, não dá para nós anotarmos tudo. Então, é interessante usar essa estratégia de estudo, porque você acaba tendo que selecionar algumas partes que nós julgamos as mais importantes para a gente transferir, né, para o caderno. E é aí que está o segredo de fazer as anotações. Porque enquanto nós ouvimos, nós estamos o tempo inteiro ali realizando, né, um trabalho mental de compreensão de todo o conteúdo e absorvendo as palavras-chave, absorvendo tudo o que é importante para a gente. Então, nesse processo é que acaba ajudando na aprendizagem, né? Nessa dedicação que nós fazemos para acompanhar todo o conteúdo e tirar dali o que é mais importante para a gente, isso ajuda no processo de aprendizagem. Fora que nós temos depois, quando precisarmos, ali as anotações para retomar a aula, para um estudo, para uma pesquisa, né? Bom, então, como eu disse, aquilo que vira anotação é justamente aquilo que o nosso cérebro processou.
E o benefício disso, de todo esse processo, é que nós nos forçamos, nós nos obrigamos a ficar atentos a toda explicação, para digerir toda aquela informação, né? E, e que nos ajuda depois para o estudo. Bom, nessa hora do estudo, de retomada de conteúdo, essas anotações que nós fazemos, elas fazem uma reconstituição da nossa memória, né? Do que nós guardamos daquela aula, nós participamos. E aí, nós conseguimos até relembrar do professor explicando que lugar da lousa que ele escreveu, algum exemplo que ele deu. Então, é lógico, né? De forma resumida e ressaltando o que é mais importante sempre, né? Isso é a anotação. Então, através disso que nós colocamos no papel, como mais importante para a gente, ele reconstitui essa nossa memória. Então, acaba fazendo com que você estude novamente e reveja além daquilo que você anotou, porque a sua memória vai te ajudando, né? Agora, uma coisa importante. Não adianta você pegar as anotações de alguém e copiar para você, tá? Porque a memória da pessoa que anotou. Então, você pegar aquelas anotações e quando você for ler, não vai ter como reconstituir nada da sua memória, porque você não participou, não fez aquele esforço para compreender, para você absorver o conteúdo e tirar as tuas anotações, né? E pegar as anotações de outra pessoa é você querer pegar o aprendizado dessa outra pessoa e é impossível, né? Então, vamos lá. Já sabemos que as anotações devem ser feitas por você mesmo, né? Cada aluno deve fazer as suas anotações. Então, vamos aqui. Eu passei para vocês, na nossa última aula, algumas estratégias de estudo. Falei das marcações, né? Dos grifos, de destacar com marca-texto. Falei do mapa mental. Aqui falei da marginalia, né? As anotações, as margens. Falei de palavras-chave, falei de resumos, de anotações, da paráfrase e da citação. Agora, a proposta é você fazer o exercício desse gênero textual anotação. Então, o material Aprender Sempre, que é proposto pela Secretaria da Educação, que é de onde vem, né, todo o nosso conteúdo, os nossos objetivos, é dali que, né, eu estudo, também o Centro de Mídias faz o mesmo. Existe um planejamento que nós seguimos, né? Então, para nós trabalharmos esse gênero textual anotação, foi proposto que nós, né, os professores apresentassem para os alunos algumas obras de arte para que o aluno observasse e tirasse dali alguns pontos específicos, alguns destaques, o que ele julgou importante, e anotasse rapidamente. Então, para exercitar a anotação, tá? Então, tem aqui 3 artes. Tem a primeira, arte 1, que é Abaporu, é o nome da arte. Quem fez foi Tarsila do Amaral. A arte 2, 5 moças de Guaratinguetá, feita por Di Cavalcante. E a arte 3, Os Retirantes, de Cândido Portinari. Então, a proposta é, você vai anotar no seu caderno, agora, né? Coloca a data de hoje no seu caderno e você vai copiar essa parte aqui, ó. Sua tarefa é fazer uma observação de todos os pontos específicos de cada obra e, no seu caderno, registrar as anotações acerca de cada pintura. E aí você vai copiar essa parte aqui, ó, arte 1, Abaporu, de Tarsila do Amaral, e deixa aqui umas 2 ou 3 linhas para cada arte, tá? Eu vou deixar aí para vocês
uns 5 minutinhos para vocês copiarem isso agora, tá? Então, vamos lá, tô esperando para depois nós fazermos as observações e as anotações. Vamos lá. Vou copiar também para saber ter ideia aí de quanto tempo nós levamos para isso, tá? Lembrando que é para começar aqui, ó. Certo? Sua tarefa, vamos lá, gente. Copiando. Caneta azul ou preta. Lembra de colocar a data de hoje, tá? Vamos lá, copiando. É para copiar agora mesmo. Que vocês vão ter que responder agora aos exercícios. Não pode fazer hora não, gente. Vamos lá, eu já estou começando a anotar as artes. Estou lá em arte 1. Já fui para a arte 2. E com a letra caprichada, hein? Estou indo para arte 3. Estou anotando aqui. É importante que vocês anotem aí, arte 1, o nome da arte e o nome do responsável pela arte, tá? Não é para colocar só arte 1, arte 2, arte 3, não. Coloca tudo, o pintor, o nome da arte dele. Vou deixar aí mais um tempinho, que eu sei que eu escrevo rapidinho. Então, eu vou termino primeiro, né? Quem já terminou de copiar, já vai observando a arte 1. Essa aqui, ó. Essa é a arte 1. Já vai observando, pega o seu lápis, tá? E anota aqui, ó, à frente, o que você observou. Então, você fazendo essa atividade, você vai estar desenvolvendo, né, a sua capacidade de anotar. Então, vamos fazendo a anotação. Quem não terminou de copiar, ó, tá aqui, ainda dá tempo dá para você terminando bem rapidinho. E vamos fazendo aqui a anotação. E depois eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa obra, sobre a Tarsila do Amaral. Anotem, mesmo aquilo que você falar, mas será que é para escrever isso? Parece tão bobo, tão sem importância. Não pense assim. Tudo que você observar é importante colocar. Analisa, observa bem cada detalhe. Eu vou aumentar um pouquinho. Vai ajudar. Pronto, agora sim. Só que agora eu não vou conseguir deixar aquele texto para quem não terminou de copiar. Pronto. Agora sim, hein? Dá para observar bem.
Observa bem essa arte Abapuru, de Tarsila do Amaral, e anota o que é que você conseguiu observar, mesmo que você imagine que não tem importância, que é irrelevante, de jeito nenhum. Anota sim. Mais 2 minutinhos para eu começar a falar um pouquinho sobre a Tarsila do Amaral. Lembrando que não é para pedir borracha emprestada, lápis, caneta, de jeito nenhum. Cada um deve usar o seu material. Isso faz parte do protocolo de cuidados, de zelo com a saúde de todos, com a vida de todos, por conta da pandemia. A máscara sempre cobrindo o nariz também, viu, gente? E sentando longe um do outro. Então, vamos lá. E, bom, pode ser que tenha gente ainda observando e fazendo anotações, não tem problema. Eu vou agora falar um pouquinho da Tarsila do Amaral para vocês, para saber mais quem é essa pessoa, né? Ela nasceu em São Paulo. Foi em São Paulo que ela nasceu, em 1886. Faz tempo, hein? Ela era filha de fazendeiros. E ela passou, então, a infância dela nas fazendas do pai. Ela também estudou em São Paulo. Depois ela foi estudar lá na Espanha, em Barcelona. E foi lá que ela fez o primeiro quadro dela. Todo quadro, toda obra tem um nome, né? Assim como essa daqui foi batizada de Abapuru, o primeiro quadro dela lá na Espanha foi batizado de Sagrado Coração de Jesus. Foi lá em 1904. Aí, quando ela voltou lá da Espanha para São Paulo, ela se casou com André Teixeira, com quem ela teve a única filha dela, chamava Dulce. E aí, então, depois de alguns anos, olha, isso naquela época era um escândalo, né? Mas depois de alguns anos de casados, eles se separaram. E foi quando ela começou a estudar, né? Iniciou seus estudos em arte. Aí, ela foi estudar em Paris também, foi complementar os estudos lá em Paris. E depois, quando ela já voltou ao Brasil, ela começou a namorar o conhecido escritor Oswald de Andrade. E essa obra aí que vocês estão vendo, Abapuru, foi pintada em 1928, justamente para ser oferecida ao então seu marido, né, o escritor Oswald de Andrade, como presente de aniversário para ele. E acreditem, essa é a tela brasileira mais valorizada no mercado mundial das artes. Sabem? Vocês não vão nem imaginar quanto ela vale, quanto ela custa. Ela tem um valor estimado de 40 milhões, mas é 40 milhões de dólares. Exatamente, 40 milhões de dólares. Eu já estou imaginando que tem alguém dizendo aí o quê? Nossa, mas eu faço uma coisa dessas tranquilamente. E vendo por 1 milhão, nem isso, R$ 1.000, né? Tem muita gente que brinca com isso, não é? Mas essa é a história da nossa, um resumo, lógico, né? Umas curiosidades sobre a Tarsila do Amaral. E quem quiser pesquisar mais, nossa, é muito bom que faça isso. Tá? Vocês vão descobrir as outras obras dela, é muito maravilhoso isso. E agora eu gostaria imensamente de poder ouvir vocês. Seria, nossa, muito bom para mim. Essa falta de interação com vocês é ruim, né? De poder ouvir, poder conversar, falar, né? O que nós achamos, o que nós observamos dessa obra. Mas então, eu vou dizer para vocês aí o que é que eu
interpretei, o que foi que eu observei. Eu acho que vocês também observaram o mesmo que eu. Vamos ver aqui. Eu observei, impossível não observar isso, o tamanho desse pé, tamanho da mão, em relação ao restante do corpo, né? Olha, em relação à cabeça, então, gente, olha o tamanho da cabeça da pessoa. Tá muito desproporcional. E isso não é porque a pessoa não sabe desenhar, não sabe fazer uma obra, não. Isso é ter um propósito, é justamente para representar algo, alguma ideia através do desenho. É para representar, às vezes, um pensamento, algo que a pessoa tem como certa para ela, ou então para criticar alguma coisa, né? Então, aqui, no caso, essas mãos, nós vemos uma mão, né? E o pé maior, bem desproporcional, representam que o trabalho braçal ele é colocado em evidência e em relação ao intelecto da pessoa, né? Porque olha o tamanho da cabeça. Então, representando a cabeça pequena e aqui que é o intelecto, né? A cabeça pequena representa o intelecto, né? E a mão, aqui o pé, enormes, representam o trabalho, né? Então, o que é que nessa época aí que a Tarsila do Amaral quis representar a situação, né, daquela época, o que devia estar se passando naquele momento? Pelo menos na interpretação dela, né? Exatamente isso, que o intelecto não tinha tanta importância, que o que valia mesmo era o trabalho braçal. Né? Aí uma coisa que eu observei também são as cores do Brasil. Olha, as cores que representam aqui o Brasil, olha. Ó, o amarelo, o azul, o verde, são cores que estão evidenciadas também, né? Isso daí me chamou bastante atenção. Agora, o que é que eu anotaria? Além de tudo isso aí que eu falei, né? Dessas observações que eu fiz, o que mais eu anotaria? Por exemplo, para eu pesquisar, se eu fosse uma aluna, eu ficaria curiosa para saber mais sobre a Tarsila do Amaral, para saber o que ela pensava, como ela interpretava o mundo, o que ela defendia, o que ela criticava. Eu gostaria de saber mais sobre a vida dela, né? Até vou fazer isso com certeza. E vocês poderiam também deixar essa sugestão para vocês, né? Então, fico eu aqui falando o que eu interpretei. Gostaria muito de ouvir vocês, de saber se alguém pensou como eu, né? Mas em breve estaremos nessa situação, se Deus quiser. Agora, nós vamos fazer o mesmo com a arte 2. Olha, nós vamos agora apreciar, observar, né, a obra que recebeu o nome de Cinco Moças de Guaratinguetá. Agora é do pintor Di Cavalcanti. Então eu vou mostrar para vocês e o que vocês forem observando, anotem aqui na frente, ó, a lápis, tá bom? Eu vou deixar um tempinho para vocês observarem a arte 2. Olha lá. A arte Cinco Moças de Guaratinguetá, de Cavalcante. Então, vamos lá. Vocês reparem que o título, lógico, né? Óbvio, tem tudo a ver com a arte, com a pintura. Então, cinco moças. Então, vejam aí as cinco moças. Observem como elas são, as características, os traços. É uma leitura que nós estamos fazendo de um texto, exatamente, para um texto, sim, um texto, com linguagem não verbal. Né? Nós não temos nenhuma letrinha escrita, mas nós conseguimos ler. E com certeza
é uma arte, toda imagem, né, que é a linguagem não verbal, transmite uma informação, um conhecimento. Então, com certeza, vocês vão tirar alguma informação aí, um conhecimento, e vão conseguir fazer uma leitura. Aqui nós temos, ó, um texto com linguagem verbal, olha. Aqui é verbal, através de palavras, né? Frases. Agora, aqui essa imagem é um texto com linguagem não verbal. Que através de imagens transmite para a gente algum conhecimento. Vamos lá. Eu também vou falar um pouquinho do de Cavalcante, mas já já. Eu quero que primeiro vocês coloquem o que vocês estão observando. Mesmo que vocês falem assim, mas isso daí eu acho que não é importante não. Acho que estou com vergonha de escrever isso. De jeito nenhum. Não é para pensar assim. Escreva tudo o que você interpretar dessa arte. Mais um minutinho. Observem as cores, o lugar. Então, eu falei para vocês que a imagem, né, é um texto com linguagem não verbal. E nós encontramos aí elementos da narrativa. Nós encontramos o espaço, né, o lugar onde aconteceu, onde se passa. Nós temos personagens. E olha que nós conseguimos até um enredo aí, hein? Nós conseguimos informações para um enredo. Com certeza. Então, busquem essas informações aí. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o Di Cavalcanti, que ele é o autor dessa obra. Então, ele foi pintor, ele foi caricaturista. Caricaturista tem uma grande sensibilidade para observar características do rosto, dos trejeitos das pessoas, o jeitinho de parar, de ficar em pé, né? Tem pessoas que têm alguns hábitos específicos, né? Particulares. E um caricaturista, ele tem essa sensibilidade de observar tudo isso e colocar num desenho de uma forma muito exagerada. Então, se a pessoa já tem um nariz, por exemplo, fininho, quando o caricaturista vai desenhar, ele exagera o nariz. Se a pessoa, por exemplo, é magrinha, quando o caricaturista vai representar essa pessoa no desenho, deixa essa magreza de forma exagerada, ou o contrário disso, né? De forma muito exagerada, ele representa as características das pessoas. Então, se vocês observarem a obra, ele tem essa sensibilidade do Di Cavalcanti, essa característica dele, aparece bastante na obra, né? Olha, vejam bem. O jeito, né? O jeito do corpo, olha. Isso é uma pessoa com sensibilidade para fazer caricatura, né? Olha aqui a expressão da pessoa, né? Aqui os olhos, olha, tudo de forma exagerada. Então, é a sensibilidade mesmo, é o dom do caricaturista. E também ilustrador brasileiro, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1897. E ele faleceu em 1976, também lá no Rio de Janeiro. Ele idealizou, vocês já ouviram falar com certeza,
da Semana de Arte Moderna, que aconteceu lá em 1922. Nossa, de grande importância. Pesquisem sobre isso. Usem as palavras-chave Semana de Arte Moderna lá no Google e vocês vão conseguir fazer essa pesquisa. Então, de Cavalcante idealizou e participou dessa Semana de Arte Moderna lá em 1922. Ele fez a exposição de 11 obras dele, 11 obras de arte dele estavam expostas na Semana de Arte Moderna. E o estilo artístico, né? O estilo artístico do Di Cavalcanti é assim, por temas tipicamente brasileiros mesmo. Por exemplo, o que seria tipicamente brasileiro? O samba, né? Então, nós podemos ver nas obras do Di Cavalcanti também temas sociais do Brasil. Festas populares brasileiras, né? Protestos sociais que representavam alguma época, né? E essa obra do Di Cavalcanti, ela foi avaliada em 20 milhões de reais. Aí é no nosso dinheiro. 20 milhões de reais, né? Bom, agora eu vou dizer o que foi que eu observei dessa arte, né? Como se eu fosse uma aluna. O que foi que eu observei aí? Bom, primeiro eu observei que existe aqui uma moça na janela, né? Tem aí uma moça na janela e fora tem outras 4. Todas elas com chapéu. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa está observando e fala, para que dizer que todas elas estão usando chapéu, né? Para que dizer essa informação? Mas é importante, né? Por isso que eu falei, tudo que vocês observarem, anotem, né? Bom, agora o que mais eu colocaria, o que eu observaria aí? Eu fiquei curiosa para saber quem são essas moças aí. Bom, pelo título, eu sei que elas são de Guaratinguetá. Mas quem são elas? Né? O que elas representam? Então, eu faria essa pesquisa. Eu iria atrás de saber essa informação, né? E eu até pesquisei um pouquinho já. O que eu consegui descobrir, mas eu não posso dar certeza disso, é que aqui é a mãe e aqui são as 4 filhas, né? Mas ainda precisa pesquisar mais sobre isso. Vamos pesquisar, vocês e eu aí também, né? Agora, nós temos mais uma obra aí, uma obra de arte. Vamos lá para nós fazermos o mesmo, tá? Bom, gente, eu sei que muita gente colocou aí que nós temos aqui uma parede, né? Precisando de uma reforminha, as cores, né? Que ele usa. Eu sei que vocês colocaram muitas outras observações, né? A roupa, o estilo da roupa, que deve ser algo de... Com certeza né? Porque quando ele pintou, ele representava como as moças se vestiam naquela época, né, gente? Por isso que eu falo que a nossa atualidade, que nós vivemos hoje, com certeza existem pintores aí que estão nos retratando, e daqui a alguns anos alguém vai também analisar e observar. Vamos lá agora, nós temos mais uma obra de arte. Deixa eu arrumar aqui. Nós temos mais essa obra para vocês analisarem. Então, nós vamos analisar juntos aqui. E depois eu vou falar um pouquinho desse Cândido Portinari. Então, anotem, gente. Tudo que vocês forem observando, o título dessa obra é Os Retirantes. Foi pintada por Cândido Portinari. Então, vão anotando, eu dou um tempinho para vocês. Nós estamos exercitando, fazendo nessa atividade, estamos exercitando o nosso poder de anotação, que é o gênero textual, que é o foco dessa semana.
Então, estamos exercitando esse nosso poder, né? Esse nosso gênero textual. Então, mais 2 minutinhos. Lembrem de anotar tudo que é importante para vocês. Mesmo aquilo que você falar, poxa, mas eu acho que isso é muito bobo para eu anotar. Não tem problema, é para anotar sim. O próprio título da obra, Os Retirantes, esse título já nos dá muitas dicas. Vão anotando aí a lápis. Depois, quando eu comentar com vocês, né, as minhas observações, não é para vocês apagarem a que vocês fizerem, tá? Vocês podem até complementar com as minhas observações, mas deixem as observações de vocês aí registradas, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Cândido Portinari. Cândido Portinari foi um dos principais pintores brasileiros, com obras reconhecidas internacionalmente, no mundo, né? Internacionalmente. Ele nasceu em 1903 e faleceu em 1962, né? Nasceu lá no interior de São Paulo. Ele era filho de imigrantes italianos. Esse casal de imigrantes italianos, eles tiveram 12 filhos. Né? Agora, o Cândido Portinari, quando ele tinha 6 aninhos, ele já começava a desenhar. Então, é o dom, né, gente? Não tem como. Aos 6 aninhos, ele já começou a desenhar. E aí, eu não sei por quais motivos, seria uma anotação minha, de que eu deveria pesquisar mais. Eu fiquei curiosa sobre isso. Ele não concluiu o curso primário. Nossa, isso me chamou a atenção de um jeito, né? Mas enfim, depois tem uma parte boa. Ele não parou por aí, não. Quando ele completou 14 anos, ele se envolveu na restauração de uma igreja, desse lugar do interior onde ele nasceu mesmo, né? E então isso acho que despertou, né, a vontade dele de aprender, de continuar estudando. Aí o que ele faz? Com 15 anos, ele vai para o Rio de Janeiro. E ele fica lá na casa de parentes e começa a estudar no Liceu de Artes e Ofícios. Olha só que bacana. Só que o que aconteceu? Portinari não gostava da cidade grande. Nossa, aquele era um incômodo para ele. Então o que ele faz? Volta para a cidadezinha dele lá para o interior de São Paulo. Voltou. Aí, só quando ele completa 18 anos é que ele volta para o Rio de Janeiro e ele ingressa na Escola Nacional de Belas Artes. Aí, o que acontece? Ele vende a sua primeira tela. Mais uma coisa que eu vou anotar. Eu quero saber qual foi essa primeira tela. Seria mais uma anotação minha aí, ó. Bom, aí depois disso, o que o Cândido Portinari faz? Ele viaja para a Europa, visita a Itália, Inglaterra, Espanha, e aí acaba morando em Paris. Ele fica lá na França e acaba se casando lá mesmo com uma uruguaia. Aí ele fica lá em Paris, mas o que acontece? Durante 2 anos que ele ficou ali, ele não se sentia bem. Eu fiquei interpretando, né? Quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele não gostou de ficar na cidade grande e voltou para o interior de São Paulo. Eu fiquei imaginando Cândido Portinari em Paris. Ele não deveria lá ter muita inspiração nesse lugar, porque ele não gostava de agitação, né? Ele gostava mais do interior. Aí o que aconteceu? Em 2 anos que ele ficou em Paris, ele só produziu apenas
3 obras de arte, somente 3 em 2 anos, gente. Aí o que ele faz? Ele depois volta para o Rio de Janeiro. Ah, ele nem gostava tanto do Rio de Janeiro, né, da agitação, mas mesmo assim, olha, em 6 meses que ele ficou no Rio de Janeiro, ele pintou 40 telas. Ele ficou 2 anos em Paris e só produziu 3. Aí ele ficou 6 anos aqui no Brasil, 6 anos, 6 meses aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, e pintou 40. Aí, ele tinha bastante inspiração, né? Agora, do que as obras de arte dele, no que ele se concentrava para representar? Ele buscava representar a terra brasileira, tudo sobre a terra brasileira, né? Ele se concentrava numa temática social. Então, e nós conseguimos observar isso, né, nessa tela aí. Essa tela, gente, Os Retirantes de Cândido Portinari, o valor dela foi de um pouquinho mais de 5 milhões de dólares. Quando fala em dólar, é bastante, é muito mais dinheiro do que o real, né? Então, 5 milhões de dólares, tá? Isso tudo foi com pesquisa que eu fiz, viu? Bom, o que eu observei aí nessa imagem? O que será que Cândido Portinari quis retratar? Ele representava sobre a temática social, né, do Brasil, representava a terra brasileira, tudo da época dele, né? O que eu vejo aí é uma família de, realmente, retirantes, como diz o próprio nome da arte, né? Uma família de retirantes. São pessoas, eu vejo pessoas que estão buscando melhores condições de vida e eles estão migrando, ou seja, estão saindo de algum lugar do Brasil para outro lugar do próprio Brasil, buscando uma região para poder viver melhor, porque eles estão na seca, né? Percebe-se aí a, a falta de tudo. Olha quantas crianças, tem ali um com uma barriga grande, mostrando que não está bem de saúde. Se vocês repararem os olhos dos adultos, os olhos assustados, preocupados, né? E os olhos das crianças, assim, um olhar triste. Vejam, reparem, essa criança que está no colo, né, de outra criança. Aqui, se vocês repararem, olha o que nós temos aqui o destaque dos ossinhos. Então, ele não está sem roupinha, está com roupa, mas está tão magrinho que dá para ver até os ossinhos. Isso tudo para representar mesmo que eles estão em condições de vida assim, de muita precariedade. Falta tudo para eles aí. Né? Então, seria isso que eu tenho observado e teria anotado. Além disso, eu também iria pesquisar mais sobre a migração nessa época aí. Né? Não agora, mas na época em que a tela foi retratada. E eu gostaria também de saber mais sobre Cândido Portinari. Eu anotaria isso. Bom, o conteúdo hoje da nossa aula 2 é esse. Então, vocês fizeram uma anotação no caderno de vocês, né? Pequena. Vocês fizeram essa anotação aqui hoje no caderno, com a resposta aqui à frente de cada obra, né? A lápis, vocês anotaram as observações que vocês fizeram. E dessa forma, nós fizemos o exercício de anotar. Então, que isso vire um hábito na vida de vocês, durante as aulas, não só as aulas de língua portuguesa, todas as aulas, né? Que vire um hábito também, até com tarefas muito simples da casa da gente. Então, se uma pessoa, por exemplo, não anota uma lista de compras, aquilo que falta realmente para fazer compra, né? E vai ao mercado sem uma lista com anotações. Quando chega lá, se sente tão perdido, corre o risco de comprar o que não precisa e voltar para casa sem aquilo que realmente estava precisando. Então, com anotações, olha, uma prática corriqueira do dia a dia, né? E que a anotação entra e faz muito bem, né? O gênero textual anotação ajuda nessa hora, né?
anotação de uma receita, anotação de um endereço, anotação de um telefone, de um contato de alguém. Eu, quando estou preparando a aula de vocês, tenho aqui um caderno, eu faço várias anotações que me ajudam a percorrer, né, ir atrás de desenvolver as habilidades para vocês. Isso é importante. Eu não corro risco de perder nada no caminho, né? Então, que esse hábito de anotar, de registrar, de fazer as anotações, passe a fazer parte da vida de vocês, tá? Bom, agora eu preciso falar da nossa próxima aula da semana, que ela é bem importante também e, inclusive, requer muito mais tempo do que os meus 50, 60 minutos de aula com vocês. Por que que eu falo isso? Porque eu enviei um livro para vocês lerem, né? O Pequeno Príncipe. Eu enviei em PDF para vocês fazerem a leitura e vocês não podem deixar para ler no último dia, na última hora, tá? Porque vocês vão ter atividades, nós vamos fazer trabalho aí juntos. E a leitura desse livro precisa ser feita antes da nossa aula 3. Então, deixo aqui o recado, se você ainda não começou, já começa agora. Não precisa comprar o livro, eu enviei nos grupos de WhatsApp, tanto o nosso grupo com os pais e os alunos, também enviei no grupo onde tem todos os pais e os professores, todos os professores. Enviei nos 2 grupos para vocês. Também tem lá no Mural Digital, no Padlet, tem lá para vocês pegarem por lá também. Então, não tem como, né? De alguma forma você vai conseguir o livro para você ler. Tem 70 ou 71 páginas, tem ilustrações, e é um livro que vai fazer com que vocês reflitam muito, tá bom? Inclusive as atitudes dos adultos, né? A vida das crianças, é muito legal. Então façam a leitura. E para exercitar, enquanto você faz a leitura desse livro, é importante que você faça anotações no seu caderno. Daquilo que você foi, por exemplo, palavras que você não conhece o significado, anote, já busque o que significa, anota no seu caderno. Faça anotações de frases que você não entendeu, a mensagem que queria ser transmitida ali, para você pesquisar, de repente para você fazer uma chamada de vídeo com os amigos e vocês discutirem um pouquinho sobre aquela frase, tá? Ou com alguém em casa, tá bom? Lembrando que não é para ir à casa de ninguém para fazer atividade nenhuma. Cada um na sua casa, respeitando esse isolamento, distanciamento social, cumprindo com todos os protocolos, tá certo? Então, se for para conversar com algum colega, é por chamada de vídeo, pode fazer pelo WhatsApp, combina, né? Para vocês discutirem alguma coisa sobre o livro, se necessário, não é obrigado. Mas que você precisa fazer anotações no seu caderno, sim, isso sim, com certeza. Porque isso vai te ajudar na interpretação do livro, do texto do livro. E depois vocês vão ter 8 questões para vocês responderem, tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre o livro Pequeno Príncipe, que também é uma obra, né? Não é uma tela pintada, mas é uma obra escrita, tá? Anotem tudo que chama a atenção de vocês, tá bom? Então, eu fico por aqui com a nossa aula 2, nossa segunda aula, e em breve, ainda nessa semana, vocês vão estar comigo novamente para a nossa aula 3, tá? Ainda sobre esse formulário Língua Portuguesa 3 que eu enviei para vocês já, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, cuidem-se direitinho e façam sempre o melhor que vocês puderem, tá? Um abraço virtual e o meu carinho para vocês. Tchau, tchau!